Salve nação corintiana, trazendo para vocês um cortezinho do vídeo Esporte na Band, trazendo as últimas informações do Corinthians, escalação. E o Roberto e Ranieri joga hoje contra o Cruzeiro ou não? Fica até o final do vídeo para vocês saberem tudo em primeira mão. Mas antes de trazer o vídeo, quero pedir você que nos acompanha no canal, que deixe seu comentário aqui, deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação. Então, bora assistir o vídeo juntos? Jogando em casa, Corinthians, com o Dorival, sendo esse cara que consegue preparar um time para jogar Copas. Estamos falando de um Corinthians de Copas, porque Corinthians no Brasileirão é um, Corinthians em Copa realmente é outro. Assim como o Cruzeiro. Sim, Vamos falar, vai. Maior campeão dessa Copa do Brasil que a gente está vendo que tem aí, né, essa premiação gigante, esse objeto de desejo dos times. Mas eu quero conversar contigo o seguinte, Kalinka. Ih, lá vem. Vamos lá, ó. O time na primeira semifinal da Copa do Brasil, entre esses dois aí, fez o seguinte: 63% de posse de bola, deu 15 chutes a gols, trocou 460 passes com 80% de aproveitamento. Quem foi esse time, Kalinka? Foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro. E qual foi o resultado do jogo? Foi 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Então os números, mostram que foi uma semifinal onde o Cruzeiro... Nem sempre a matemática é certa. Exatamente. Ela é exata, mas ela não define o que foi o resultado. O jogo do Corinthians, ele foi muito preciso por ter tirado os espaços do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que joga em velocidade, que gosta de ter campo para poder correr com a bola, seja com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, com o Kenny Arroyo. São jogadores que têm muita velocidade. E é um time também que gosta de ser agredido, gosta de que o outro lado vá pra cima. O Corinthians não fez isso nessa partida, ficou esperando o Cruzeiro pra sair na boa. E outra coisa que incomoda muito o jogo do time do Cruzeiro é quando evita que o time jogue pelas pontas. Quando você não tem um desenvolvimento do time pela ponta, tem que jogar pelo meio e esse meio fica muito congestionado, o time tem dificuldades. Foi assim em algumas das partidas desse ano. Por outro lado, né, se a gente tem uma tática que deu muito certo pro time do Corinthians, eu acredito que no jogo aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians não vai ficar esperando o time do Cruzeiro pra ficar amassando o time do Corinthians lá atrás. Até porque mais de 40 mil pessoas vão estar lá em Itaquera, então o time vai ter que também ir pra frente, vai ter que propor o jogo. A vantagem, ela é boa, mas ela é mínima. E outra, a gente tá falando de um time que fez uma boa campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Não perdeu, por exemplo, para Flamengo e Palmeiras fora de casa, conseguiu empates importantes. Ganhou do Bahia, que foi outro time, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians tem que cuidar dessa estratégia. Não ficar lá tomando bola com o Hugo Souza fazendo defesas milagrosas. Vai ter que encarar o time do Cruzeiro. Existem algumas dúvidas dos dois lados. Kalinka, o Yuri Alberto, ele foi poupado dos treinamentos para conseguir chegar a 100% para esse jogo. O Ranieri também não foi para o treinamento de ontem, mas provavelmente vai ficar disponível para jogar. Sabe o que eu acho interessante, Andrei? É que esse mistério todo também é legal. Eu acho que envolve o clube. E assim, se Yuri joga de um jeito, se o Yuri não joga de outro. Exato, assim então como é bacana a gente saber em cima da hora também. Acho que é ótimo pro jogo, claro. Pro espetáculo. E do outro lado também, né? A gente vê que o Villalba saiu lesionado no time do Cruzeiro, então vai ter que mexer na zaga. E o Lucas Romero também não vai jogar, tomou o terceiro cartão pro time do Cruzeiro. Então vamos ver quais serão as propostas. Você disse, o Dorival é o Mr. Copas, né, cara? Ganhou isso aí 3 vezes, por clubes diferentes, ganhou em 2 temporadas seguidas, tem 3 títulos. O Leonardo Jardim fez um trabalho muito interessante no Cruzeiro esse ano, inclusive um dos objetivos da diretoria é convencê-lo a ficar pro ano que vem e pode ser que nessa semifinal coroe aí, né, essa temporada do Jardim do Cruzeiro. Vai ser um jogo muito difícil, Kalinka, mas eu acredito numa vitória do Corinthians nessa disputa, vencendo aí essa semifinal e indo então fazer a disputa da final com o Vasco na Copa do Brasil desse ano. Você falou do Leonardo Jardim, né? Interessante isso, porque quanta gente pede para a diretoria pontuar, falar com o técnico, né? Muitos pedem isso por conta do Dorival, né? Pô, grava já o Dorival, já faz essa renovação de contrato. Parece que fica condicionado a vencer ou não, né? Mas o Leonardo Jardim é o contrário, né? Ele fala, não, espera aí que depois eu te respondo. E aí, falando em técnicos, Andrei, a gente sempre fala de técnico no Campeonato Brasileiro, você escolheu o Felipe Luiz nessa seleção do Brasileirão, mas é interessante, a gente até, o maior rival do Corinthians, pelo menos hoje, eu vou botar Abel Ferreira, mas o Palmeiras, né? E olha que interessante que é tudo isso que acontece no Campeonato Brasileiro, né? O Abel, um cara que é muito vencedor, é impressionante, sempre tá lá em cima, vencendo tudo com o Palmeiras. 10 títulos em 5 anos. Esse ano ele acaba não levando, fica em vice, né? Em várias competições. Mas o Dorival Júnior, com todas as dificuldades no Corinthians, tá indo aí numa semifinal
de Copa do Brasil, venceu um campeonato paulista ainda esse ano. Em cima do Abel, eliminou o Abel na Copa do Brasil. Como é que você vê essa briga de técnicos? É interessante, É né? louco, né? O nosso futebol, ele tem essas nuances maravilhosas nas Copas, no campeonato, mas é isso, o Abel que começa o ano, né, estabelecido no seu patamar, passa muitos problemas na temporada para um Dorival que nunca teve uma tranquilidade no cargo e que chega agora para disputar uma final de Copa do Brasil. Salve nação, vamos reagir ao vídeo do Esporte na Band, trazendo as últimas informações do Corinthians. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Cruzeiro, jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil. Corinthians que venceu na quarta-feira o primeiro jogo no Mineirão por 1-0. Um resultado para muita gente surpreendente. Eu vi a mídia esportiva dizendo que o Cruzeiro tem muito mais time que o Corinthians, até porque recentemente o Cruzeiro acabou vencendo o Corinthians por 3-0 no Brasileirão. Mas muita gente esqueceu que Dorival, ele é perito em campeonato de mata-mata. Não é à toa que o Dorival conquistou 3 Copas do Brasil, pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Santos. Então o Dorival conhece muito essa competição, gosta muito. Eu sabia que o jogo contra o Cruzeiro, onde o Timão perdeu de 3-0, não seria parâmetro para esse jogo de semifinal da Copa do Brasil. Porque o Corinthians tem um bom time, não tem um bom elenco. Mas o time que tem, se quiser jogar, consegue bater de frente com grandes times. Por exemplo, o Palmeiras, que investiu aí mais de 700 milhões de reforço, e o Corinthians foi lá e fez 2 jogos impecável contra o Palmeiras. Venceu os 2 sem tomar um gol. Inclusive, o Timão é o único time da Copa do Brasil 2025 que ainda não levou gol. O Cruzeiro também era, mas levou o gol contra o Corinthians no Mineirão na quarta-feira. Então, se eu sou o Dorival, eu escalaria o mesmo time para enfrentar o Cruzeiro. Até porque o Ranieri, que está voltando de contusão, e o Yuri Alberto, que saiu sentindo dores no jogo de quarta-feira, dores no pubis, eles fizeram um trabalho essa semana, um trabalho todo especial para estar disponível para o Dorival, pelo menos para ficar no banco. Acredito eu que a Ranieri não joga. Agora, o Yuri Alberto, talvez ele não comece jogando, mas com certeza vai ficar à disposição do Dorival, porque ele já estava bem melhor. Mas o Ranieri está voltando aí de uma contusão que precisa um pouco mais de preparação. E se eu fosse o Dorival, e eu acredito que o Dorival vai fazer isso, escalaria o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro. Então, projetando um Corinthians para hoje, Hugo Souza no gol. Na lateral direita, Mateuzinho, que foi o melhor em campo contra o Cruzeiro na quarta-feira. A dupla de zaga seria a mesma. André Ramalho e Gustavo Henrique. Aí, fechando o sistema defensivo, Matheus Bidu na esquerda. No meio-campo, o Dorival tem opção. Mas eu deixaria o Garro no banco, porque o Garro, ele tá pensando que ele é o Maradoninha da Fiel. Então tem que botar no banco. Escalaria o meio-campo com José Martini, Maicon, Carrídio e Breno Bidot. Na frente, Yuri Alberto e Memphis Depay. Acredito que Yuri vai jogar, que Yuri tem uma recuperação muito boa. É um cara que dificilmente está fora dos jogos. E Ranieri não vai jogar, mas o Ranieri vai ficar disponível se o Corinthians passar pelo Cruzeiro para enfrentar Vasco ou Fluminense. E acredito que vai dar Vasco. Então, um jogão hoje, às 6 da tarde. E se o Corinthians, eu tenho dito para vocês no vídeo, em todos os vídeos, se o Corinthians jogar sério, quanto jogou contra o Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil e fez esse jogo no Mineirão, o Corinthians classifica. Mas se entrar de salto alto, achando que já ganhou com oba-oba, o Corinthians não passa para a final da Copa do Brasil. Então precisa da mesma seriedade, precisa da mesma raça, da mesma dedicação, do mesmo empenho
Porque o Cruzeiro, se jogar do jeito que jogou no Mineirão, o Cruzeiro não tem chance nenhuma de passar pelo Corinthians hoje. E aí, fiel, o que vocês acham? Timão na final? Vocês estão confiantes igual eu estou? Eu estou confiante. Até porque o time jogou bem contra o Cruzeiro e Dorival sabe o que está fazendo. Vai, Corinthians! Placar do jogo hoje. Corinthians 2-1 no Cruzeiro. E classificado para a final para enfrentar Vasco ou Fluminense. Acredito que vai dar Vasco da Gama. Gente, quero agradecer a todos que nos acompanham aqui no canal pelo carinho, pelo apoio que vocês têm com o meu trabalho. Peço vocês que deixem o like no vídeo, deixem o hype, inscrevam-se no canal para nossa comunidade continuar crescendo e ative o sininho de notificação, porque todo dia eu trago conteúdo para vocês. Ó, se inscreva para vocês não perderem nada. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.